Olá, sou Michel Augusto, você está no canal Exposição Bíblica. Nós estamos falando numa série específica baseado na obra do James Dunham, A Pregação Eficaz. Eu falei no outro vídeo sobre aspectos introdutórios da vida dele e princípios de aplicação, tendo como modelo o método de Jesus Cristo, especificamente quando Jesus trata das 7 igrejas do Apocalipse. Então, nós tratamos no primeiro vídeo de seis formas de aplicar o texto, levando em consideração as cartas às 7 igrejas, né? A situação atual para todos os indivíduos. A aplicação deve ser distribuída igualmente, deve ser poderosa, deve ser adaptada para melhor edificar os seus ouvintes e deve ser variada. Ou seja, as 7 igrejas do Apocalipse, elas contêm situações distintas, contêm aspectos de penitência e de impenitência. E agora, James Dunham, ele narra sobre conselhos específicos, né, da aplicação, né, e ele continua usando o método de Cristo Jesus. Nada melhor do que isso, né? Então, nós temos aqui a centralidade do Evangelho de Cristo, que James Dunham para nos ensinar sobre como devemos aplicar o texto bíblico. E primeiro aspecto nas questões específicas, nos conselhos específicos, é o que nós devemos trabalhar na pregação, é como Cristo refuta o erro, né? Então, se a gente olhar as 7 cartas, nós vamos entender que ele está abordando erros que estavam perturbando a igreja naquele contexto particular, né? Então, são pecados odiosos e abomináveis que geram a impenitência, e ele vai trabalhar advertências sérias e graves contra situações desse tipo, né? Então, o Cristo refuta o erro, claro, levando em consideração que a pregação ela não é simplesmente uma palestra para um desenvolvimento de uma moralidade superior. A pregação do Evangelho leva em consideração a justiça de Cristo, sem a qual nós jamais conseguiríamos ter acesso a Deus, e sem a qual jamais conseguiríamos, pela graça, viver de acordo com a lei de Deus. Sem a justiça de Cristo, nós não conseguimos desenvolver uma vida de santificação. Então, essa refutação do erro que James Dunham trabalha, ele trabalha baseado na justiça de Cristo. Ele enfatiza a doutrina da justificação pela fé nesse aspecto. Segundo o conselho específico, ele fala que Cristo exorta a prática da piedade. Então, nas 7 cartas você vai encontrar aspectos de declínio espiritual. O Senhor vai instar ao arrependimento, vai atacar a hipocrisia, a autoconfiança presunçosa, e isso a gente vai ver especificamente nas cartas a Sardes e Laodiceia, né? Então, esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto, ele fala sobre um Cristo que aplica o texto considerando questões primordiais, né? Então, Cristo não vai lidar com questões teológicas obscuras. Ele vai trabalhar a questão do arrependimento, do autoexame, da fé, numa pregação escatológica, numa pregação que demonstra com a sua própria vinda que o reino de Deus chegou e que a necessidade maior do ser humano caído, que herdou a ira de Deus através do pecado de Adão, se entregar à justiça de Cristo. É claro, esse se entregar não significa, não quer dizer que nós temos capacidade de acordar dos nossos pecados em Adão com a nossa autojustiça, não. Essa capacidade é dada pela graça, né? A salvação é monérgica, ela é soberana, né? Quarto lugar, Cristo aplica essa palavra nos nossos corações.
E essa aplicação, ela trabalha na nossa consciência. Ela é proveitosa, ela é frutífera, ela convence, ela exorta, ela reprova, ela oferece conselhos. É o que a gente vai observar no próprio texto de 2 Timóteo 3,16. Né? Que a palavra é inspirada e ela é proveitosa para a correção, para a instrução, enfim, ela é completa para moldar todos os aspectos da nossa vida. Né? E nesse quarto tópico ele trabalha que Cristo aponta pecados particulares com os quais ele os acusa. Né? Ele aumenta a gravidade destes pecados, demonstrando a sua culpa e pecaminosidade, e declara ameaças pesadas e solenes. Né? Então, o púlpito não é um lugar de sensibilidade no sentido de que nós precisamos particularizar as aplicações para as situações que as pessoas estão vivendo. Isso, uma vida pastoral vai nos dar essa sensibilidade. Mas quando há complacência, autoconfiança, como Jesus observa em Laodiceia, ele trabalha de modo mais firme, com ameaças pesadas e solenes. Então, essas 7 cartas da Ásia Menor, essas 7 cartas que foram destinadas às igrejas da Ásia Menor, nos ensinam muito aspectos de aplicação. Né? Então, o Senhor ele vai mostrar para a Laodiceia, por exemplo, a necessidade de entender e abandonar a hipocrisia, e ele insta aquele povo a não ter uma mera confissão formal. Né? Então é o que Jesus vai trabalhar também no Sermão do Monte, acerca da regeneração interior, em contraposição a uma aparência religiosa externa. Né? Se o reino de Deus ele chega, a graça do Senhor com a sua morte de cruz, ela nos aponta para essa regeneração interior que deve nos levar para uma vida de santificação interior que vai além dos aspectos externos de justiça própria, de demonstrações religiosas vazias ou de sepulcros caiados. Né? Essa aplicação, ela, dentro do quarto ponto ainda, né? O Cristo aplica essa mensagem de modo poderoso. Né? Ele diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta. Né? Então, o Senhor, ele trabalha de fato na consciência, trabalhando de modo vibrante. Né? Então, ele não está ali fazendo cócegas, no estilo de pregação coutilizada, que trabalha com sentimentalismo, que trabalha somente com a dor do homem. Não, Jesus ele é sensível com a dor, mas Jesus ele mostra através das suas aplicações que há uma narrativa superior, há um reino superior, e esse reino é o reino o qual nós estamos sendo chamados para viver. Essa é uma metanarrativa que ele nos chama. Ele não oferece uma alternativa B. Né? O reino de Deus é um único caminho, um caminho estreito, e que nós vamos conseguir passar porque nós temos graça suficiente para isso. Tá? Mas o convite vai muito além de pregações pragmáticas que vão te mostrar o que Cristo pode fazer se você servi-lo adequadamente. Não. Ele está mostrando aqui um caminho estreito que é típico de pessoas regeneradas. E essa é a aplicação que deve ser desempenhada constantemente. Quinto lugar, na aplicação, Cristo atrai pessoas a si mesmo. Né? Então a pregação é isso. Não é atrair pessoas para métodos, para a própria personalidade do pregador. Né? Não é uma pregação personalística do ponto de vista antropocêntrica, não. O próprio Cristo ele aplica
levando as pessoas ao arrependimento, trazendo promessas de reino vindouro e puxando essas pessoas para si mesmo, ou seja, porque a retidão dele é única. Então, a aplicação que o Senhor faz é mostrando para as pessoas que ele é a única cura, é a única cobertura para a nudez de Laodiceia. E a gente observa isso também lá no Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, ele está mostrando exatamente isso. Olha, o padrão é alto, a exigência é alta, eu cumpro essa exigência, eu cumpri essa exigência, eu cumpro essa exigência, eu vim para cumprir essa exigência que o Pai tem para satisfazer a justiça do Pai, e vocês só irão realmente conseguir trilhar esses caminhos olhando, tendo fé em mim, trilhando no meu caminho. Então Jesus aponta para si próprio como a única justiça capaz de fazer com que o homem trilhe por essa justiça e consiga andar conforme a vontade de Deus. Então, isso é lindo, né? Então, Jesus atrai pessoas para si própria, mostrando para elas a sua própria justiça, a sua própria retidão, mostrando para essas pessoas que elas deveriam estar aos seus pés, né? Ele vai trabalhar a questão da lei, do evangelho, né? A graça do Senhor Jesus Cristo veio até nós e nos mostrou a justiça de Cristo como suficiente para estarmos diante do Senhor. E essa mesma graça é quem vai nos levar a viver os mandamentos do Senhor. Então, ele vai destacar aqui que a lei e o evangelho devem ambos serem empregados com pujança, mas de modo que um não prejudique o outro. Um não prejudique o outro. Deve sempre ficar claro, quando o cumprimento dos deveres é cobrado, que o peso de nossa paz com Deus não depende de nossos deveres, mas da retidão de Cristo. Então, nós vamos seguir os mandamentos para a santificação, mas nós vamos seguir os mandamentos pela graça, porque Cristo é o que cumpriu esses mandamentos completamente. Então, não é a nossa retidão que vai ser que vai receber um prêmio de dignidade, é a retidão de Cristo Jesus. Terceiro ponto, ele atrai as pessoas para si mesmo, porque de fato a justificação é pela fé somente nas obras de Cristo Jesus, né? E James Dunham diz aqui que a gente precisa deixar claro essa doutrina na aplicação do sermão. Essa doutrina é elementar, né? Se essa doutrina não estiver bem imposta na aplicação, o sermão se torna moralista, né? E a consequência é desfazer do mérito de Cristo e desprezar totalmente a cruz do Calvário, né? Então, isso é elementar. Em sexto lugar, a aplicação de Jesus ataca muito a questão de uma obediência meramente formal, né? De novo aqui o James Dunham cita a Laodiceia, né? Ela não é acusada de nada destas coisas, segundo ele. Nestes casos, a natureza do pacto e da justificação por Cristo devem ficar claras, né? Então a gente vai observar que algumas vezes a igreja tem declinado tanto que sua obediência se torna meramente formal. E eles ficam satisfeitos por isso, né? A igreja de Laodiceia, embora não seja acusada de nada dessas coisas, ela é lembrada da natureza do pacto, e isso é importantíssimo, né? Nosso Senhor enfatiza isso especificamente. Bater no erro e banir a aberta desobediência apenas conquista o exterior das defesas do reino do diabo, né? Sétimo lugar, como Cristo aplica o remédio, né? Nosso Senhor reúne o padrão completo, ele é a própria justiça encarnada, a justiça de Deus encarnada. Ele nos mostra o grau da nossa pecaminosidade e aponta para ele mesmo como o remédio, a justiça de Deus para nós vencermos essa herança maldita que veio
de Adão, né? Então, de fato, ele é o remédio, ele é a justiça. A nossa fé não é conquistada pelos nossos próprios méritos e nós não vivemos conforme a nossa justiça. Fomos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, e vivemos conforme essa graça, nas pisadas da fé justificadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oitavo lugar, como a pregação de Cristo tem uma marca divina, né? Ele vai dizer que, ao aplicar o texto, nós precisamos trabalhar com o princípio da autoridade, com simplicidade, clareza, seriedade e fervor, né? Isso é importantíssimo, né? Essa palavra fervor, a pregação fervorosa, ela é interessante, porque ela pressupõe que, de fato, o ministro do Evangelho está falando de algo que teve uma aplicação na própria história dele, na própria vida dele. Então, ele está falando de algo que faz parte da história dele e que deve ser vivida pelos ouvintes, porque assim como o pregador é imitador de Cristo, aquelas pessoas, elas devem passar por esse processo. Então, o fervor, não adianta eu pregar somente com base nas minhas técnicas homiléticas, né? Técnicas homiléticas podem arrancar aplausos, olha quão bonito foi o sermão. Mas o que vai fazer realmente a diferença é a autoridade bíblica sendo pregada fervorosamente por pessoas que aplicaram aquele texto na sua própria vida e estão sendo usadas por Deus com a sua boca, falando, proclamando com fidelidade, de forma fidedigna, a voz de Deus aos corações, e os corações estão sendo bombardeados pelo Espírito Santo de Deus. Nono lugar, como Cristo fala com simplicidade celestial, né? Então é outra coisa que ele trata aqui. Aplicação envolve exortação, envolve edificação, envolve consolo, mas ele diz, olha, isso deve ser doce, celestial, simples e familiar, né? Então, essa justiça de Cristo, ela não é aplicada de modo cavalesco, né? Cavalar. Então nós precisamos tomar cuidado, né, na forma como a gente fala também, né? Nós não podemos viver num estado de politicamente correto, mas nós precisamos ser mais doces, ter palavras mais temperadas. Podemos e devemos falar a verdade, mas em amor. Acho que isso que é o importante, né? Em décimo lugar, ele fala do Cristo que usa estruturas ao pregar, né? Então, o Senhor não trabalha de modo artificial, ele não usa termos obscuros e não fica filosofando na pregação, né? Então, ele tem uma metodologia que trabalha muito a questão da clareza, né? E o principal tópico, a principal coisa na pregação e aplicação é que ela deve ser construída no fundamento do que o Senhor autorizou. Não adianta a gente querer falar simplesmente para tentar arrancar a atenção das pessoas ou para tentar construir um ambiente de erudição, né? É importante que, acima de tudo, a palavra do Senhor fale. O pregador precisa deixar a palavra falar, precisa deixar Deus falar, porque se você estiver pregando a palavra vai falar, é o próprio Deus que está falando. A autoridade vem a partir desse ponto. 11º lugar, Cristo tem um objetivo, o de persuadir, de levar as pessoas a entenderem pela graça, pressionando mesmo, exortando mesmo, para que essas pessoas entendam que sem Ele
elas nada podem fazer. Então, a tarefa do pregador é trabalhar em trabalho de parto até que Cristo seja formado nos corações. Então, é a palavra pregada constantemente mostrando que a ira de Deus está aí e que somente Cristo pode nos livrar. Não há outra solução para as nossas vidas. 12º lugar, como Cristo concede autoridade à sua pregação. A autoridade da pregação e da palavra estão conectadas. A pregação é a palavra de Deus. Como diz a Confissão Helvética de 1566, no seu artigo 1º, creio que no tópico 5. Enfim, 13º lugar, ele fala do Cristo que concede poder à sua pregação. E esse poder vem do Espírito Santo de Deus. Cada carta das 7 igrejas, ele termina dizendo que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Ou seja, somente o Espírito pode tornar a pregação eficaz. Bom, eu acho que é só isso. Eu acredito que essa pequena e grande obra vai abençoar muito a sua jornada como pregador. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, assine o canal aí, se inscreva no canal, ative o sino para você receber as notificações. academiadospositor.com.br, tá bom? É a nossa plataforma de treinamento de pregadores. Gente, um abraço para todos vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.